resgataram. Mas com certeza foi amor, porque eles pregaram isso aqui. Amém. Verdade. Então foi amor. Toda a palavra de Deus é por amor. A nós todos. A humanidade. E é esse amor que moveu o coração dele e fez ele dar o seu filho para morrer por cada um de nós. Isso é um amor que nós não alcançamos. Não tente entender. Nós não alcançamos. Nós podemos até nos dar por alguém. Quando a gente dá, que já é quase que impossível. Agora, você dá um filho, humanamente impossível. Isso é divino. Nós não alcançamos. Nós somos agradecidos por isso. Eternamente agradecidos. Mas entender, acredito que nem na eternidade nós iremos entender completamente esse amor de dar o seu filho, o mais precioso do universo, para poder nos resgatar e nos salvar. E Marcelo, quando ele me disse que o tema era livre, me veio um tema muito importante para os nossos dias. E como esse tema é extraído da palavra de Deus, então ele é um tema de amor. Por amor, Deus faz isso. E por amor, Deus irá derramar copiosamente do seu Santo Espírito para todos. Amós, se eu não me engano, ele diz que toda carne, toda, irmãos, você imagina o pior pecador? O que nós classificamos de um pior pecador? Um pedófilo, nós consideramos, né? Mas um estuprador, pessoas que matam em série, tem pecados terríveis, tem maldades assim que nós achamos terríveis, que nós condenamos. Essas pessoas irão receber o Espírito Santo. Não haverá dúvida para nenhum ser humano, da palavra e da salvação de Deus. E isso Deus faz e fará por amor a cada um de nós. Ou seja, ninguém terá desculpa de rejeitar a palavra de Deus. Mas eu quero que vocês abram, meditem comigo. Hoje não tem slide, meu filho que fazia, não tem mais tempo. Cresceu, escola, é curso, é isso, é aquilo, não tem mais tempo para me ajudar e nem tem tempo para me ensinar, que eu já pedi ele algumas vezes. Então, não temos slides, mas nem por isso a palavra vai ser pregada. Eu gosto muito de slides, mas não terá hoje. O assunto não será isso, irmãos. O assunto será o Espírito Santo. Amém. Mas eu quero ler com vocês Mateus 24, o versículo 36, ou versículo 13. Mateus 24, 13. Acho que todos já acharam, né? Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Perseverar de quê? Perseverar de quê? Jesus dá para os seus discípulos uma lista de coisas tremendas que aconteceriam ao longo da história humana, que já acontecia antes dele, que iria acontecer até o fim. Sendo que ele enfatiza essa lista que para os finais dos tempos isso seria mais intenso, isso seria maior, isso seria grandioso e assustador. Porque ele fala de doenças, ele fala de fome, ele fala de guerras. Só que ele diz que ainda não é o fim. Eu acho isso assustador, porque quando você vê essas coisas aumentarem, terremotos, inundações, pandemias, surtos, estamos aí no surto da dengue de novo, quando a gente vê tudo isso crescendo, isso se tornando assustador para a humanidade, e ele ainda diz para os seus discípulos de todas as épocas, depois daqueles, que isso ainda não seria o fim. Eu acho isso assustador. Aí ele diz que
Não se engane. Falou dos falsos cristos, né? Dos falsos profetas. Falou, e isso inclui o que? A mentira, que é algo terrível, né? Do enganador, daquele que engana a humanidade, daquele que não deixa a gente ver realmente o que é o pecado, que não deixa a humanidade ver o que é realmente o mal, o quanto é bom estar do lado de Deus, quanto é bom se afastar do mal, aquele que não deixa, que não engana. Ele diz, isso ainda é o princípio das dores, muitos irão te odiar. Então vai chegar um ponto da história da humanidade que aqueles que seguem a Deus, aquele que persevera até o fim, será odiado. Ele ainda acrescenta mais, ele diz que não vai ser só odiado, ele diz que vai ser odiado por todas as nações. Bem pesado, irmãos, bem pesado. Mas ele diz, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aí eu me pergunto, meu Deus, como sobreviver a tanta notícia ruim? Como sobreviver a um relato bíblico que está estampado nos jornais diários a todo momento? Como sobreviver a tudo isso? Como ficar de pé a tudo isso? Só tem, o tema é o Espírito Santo. Só tem uma resposta. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. Amém. Já diz Romanos 8,16. Só tem uma maneira do povo de Deus ficar de pé. Só tem uma maneira de filhos, homens e mulheres ficarem de pé. Diante de tudo isso que foi relatado pelo próprio Jesus, então não é mentira, não é engano. E nós estamos vendo com os nossos próprios olhos isso. Só tem uma maneira, sermos guiados pelo Espírito Santo. Os discípulos receberam essa mensagem. Será que eles entenderam perfeitamente a mensagem que Jesus tinha dado para eles? Porque eles perguntaram, quem pergunta quer ouvir, né? Eles perguntaram, mas eles não entenderam. Eles tanto não entenderam, irmãos, quando Jesus foi crucificado, foi preso, crucificado, eles temeram pela vida deles. Eles temeram e se esconderam. Eles ficaram num local, escondidinhos, presos, chorando as tristezas deles, chorando a desventura deles, chorando por que Jesus permitiu aquilo, por que aquilo, será que tudo que eles acreditaram tinha sido um engano na vida deles? Eles desmoronaram. A casa caiu, na linguagem de hoje. A casa caiu para os discípulos naquele tempo, naqueles dias. Eles precisavam de algo que eles ainda não tinham entendido. Porque Jesus, ele falava de um reino espiritual. Eles acreditavam no reino terreno. Engano da mente. Engano da mente. E eu fico pensando, será que eu estou lutando pelo reino espiritual ou pelo reino terreno ainda nesse momento? Será que você pega de surpresa como os discípulos foram pegos disso? Porque para eles foi. Jesus disse claramente que ia morrer, eles não acreditaram. Então eles foram pegos de surpresa. E quando você é pego de surpresa, você desmorona. Não é isso? Por que o assalto nos assusta? Porque nós somos, apesar de saber que existe o assalto, o que acontece? Nós nos assustamos, porque nós somos pegos de surpresa. Por mais que sabemos que ali na esquina nós podemos ser, mas a gente leva um susto. Então a casa deles desmoronaram, caiu. E o que aconteceu? Eles se uniram, eles se reuniram, eles se uniram naquele local. E foi aquele local que eles se uniram. E Jesus foi depois da ressurreição. Eles já haviam ouvido a notícia, mas não estavam meio que acreditando, né? Como ressuscitou? Como isso? Como pode? Eles não estavam entendendo absolutamente nada, eles não sabiam se ficavam mais tristes ou mais alegres, eles não sabiam o que estava acontecendo. O Senhor
aparece para eles, passa. Agora Jesus já era glorificado, agora Jesus não era mais só humano. Ele passa pela parede, né? Paz seja convosco. Tudo que aqueles discípulos precisavam naquele momento era de paz. Amém. Porque os corações deles estavam conturbados. E o mestre amado aparece para ele dizendo: paz seja convosco. Era tudo o que eles precisavam. E agora, irmãos, nós sabemos que Jesus passou 40 dias com os discípulos, abrindo agora, desvendando a palavra, só que abrindo a mente deles. Agora, depois de uma terrível decepção, eles estavam prontos para entender a palavra de Deus. Agora eles estavam prontos para colocarem no seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque até então, os discípulos estavam colocando em primeiro lugar o reino terrestre. A sua vontade, o seu gosto, aquilo que eles queriam. Eles amavam sim a Deus, eles amavam o Salvador, eles queriam ser seguidores, e eles faziam o trabalho de Deus, mas eles ainda não estavam colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por que eles não estavam colocando o reino de Deus em primeiro lugar? No Desejado de Todas as Nações, página 145, há um relato dizendo como eram os discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, porque nós temos ideia, o único que nós entendemos que era um rapazinho, a gente entende, João a gente sabe que era, que tinha 17 anos de idade. Mas a gente vê Pedro, Tiago como mais velhos, eles eram novos, eles eram moços também. Não diz a idade deles, só de João, mas eles também eram jovens, novos, 20 e poucos anos, no máximo 30 anos. Mas relata as características desses seguidores de Jesus. Será que nós nos encaixamos? E era isso que Jesus precisava remover deles. Esse lixo que eu vou ler para vocês, esse relato que eu vou ler para vocês, de que eram discípulos, precisava ser removido para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos receber todo o poder que vai ser nos dado, precisamos também entrar em harmonia com o nosso Senhor. Aprender a ouvir a voz dele e ver o que ele quer tirar de nós, para que nós possamos avançar. Aqui diz, eles eram egoístas, eles eram preconceituosos. Só o lugar de Samaria, né? Quanto preconceito. Os cobradores de impostos eram poucas pessoas para eles que eram inferiores a eles, que não mereciam atenção, que não mereciam o reino de Deus. Olha, um ser humano querendo dizer quem é quem vai, quem não vai, quem merece, quem não merece. Quem somos nós? O mais santo, o mais purificado, tem que estar caindo aos pés de Jesus o tempo todo. Porque diz que os últimos serão os primeiros, é a palavra de Deus que nos revela isso. Os últimos serão primeiros. Que aqueles rejeitados, aqueles que nós não damos nada, nós achamos que não, serão aqueles. Eles eram briguentos, eles eram ciumentos, eles eram explosivos. Lembramos de João, qual era o apelido de João? Filhos do trovão. Explodia por qualquer coisa, brigava por qualquer coisa, queria matar. Uma vez ele falou, João chegou e falou, Deus quer que a gente peça fogo para cair Samaria, nos seus irmãos? Que temperamento, irmãos. Como pessoas que andavam com Jesus tinham temperamentos assim. Eles eram ambiciosos. Já relatei aqui, eles pensavam no reino terrestre. Eles pensavam, outra vez, João e Tiago pediram à mãe que fosse interceder por eles, para que cada um ficasse um do lado do outro. Ambição terrena. Eles eram exclusivistas, queriam só para eles. E eram cheios de si. Pedro entra bem nessa característica, cheio de si.
Ele era o primeiro a falar, ele era o primeiro a ir, ele era o primeiro a achar que podia tudo. Então, tanto é que quando Jesus me faz andar no mar, e ele foi mesmo, caiu, mas levantou pela graça de Deus, porque ele soube aonde se socorrer. Levantou os olhos, Senhor, me salva. Que nós, quando cairmos, tenha essa mesma humildade, prontidão de levantar os olhos e dizer, Senhor, salva-me. Aí mais uma declaração do desejado de todas as nações diz assim: todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter, como nós, irmãos, quando Jesus o chamou ao serviço. Se você vê em você algo que você sabe que não é legal, nem dos discípulos, e Jesus o chamou. Jesus nos chamou não porque nós temos esse ou aquele defeito, ou porque nós temos potencial, porque nós temos dons que vai ser muito importante para a igreja dele, para o avanço do trabalho dele. Não, porque ele pode nos transformar, nos fazer humildes como ele foi. Aliás, o maior desejo de Jesus é que nós sejamos humildes como ele foi. Deixou o céu, deixou a coroa para ser servo. E aquele que diz que é seguidor de Cristo precisa aprender essa lição. Nós somos servos, irmãos. Estamos aqui para servir uns aos outros. Nós não estamos aqui para sermos, passar a mão na cabeça, para acharmos que somos os melhores, para acharmos que temos que ter todos os cargos, para achar que nós fazemos melhor, por isso nós estamos aqui. Não, nós estamos aqui para servir. E nós só aprendemos com a unção do Espírito Santo, porque ele nos une a Cristo. Aí diz aqui, Jesus, ele reprovava os discípulos. Mas os discípulos não o deixavam. Preferiam a Jesus apesar das reprovações. Que assim seja o nosso coração. Que assim seja a nossa disposição quando nós fomos repreendidos pelo Senhor. Que não deixemos. E continuemos, porque ali está a salvação. Porque ali está a fonte do poder. Porque ali está a fonte da sabedoria. Porque é ali que nós encontramos a paz que nós temos, que nós desejamos. Porque é ali que nós encontramos a força que nós precisamos a cada dia para viver nesse mundo mau. Caminha de mal a pior. Então, irmãos, qual era a necessidade dos discípulos? Do Espírito Santo. Jesus, depois dos 40 dias, subiu aos céus, mas disse para ele: eu subirei, mas enviarei o Consolador. E o que aconteceu depois que Jesus subiu? Eles ficaram 10 dias, continuaram trancados. Cerca dos 120, não era só os discípulos agora, em 120 discípulos de Jesus. Eles ficaram unidos em quê? No estudo da palavra, em oração. E o que aconteceu no estudo da palavra? Os corações deles foram, a mente foi clareando, né? Eles foram vendo todos os defeitos, eles foram vendo tudo que eles fizeram de errado, que eles faziam de errado, e o quanto eles precisavam um do outro, e o quanto eles tinham errado um com o outro. E eles começaram a confessar os seus pecados. E eles começaram com isso a derramar lágrimas, a orar cada vez mais, a se unir cada vez mais, a se amar cada vez mais. E assim eles puderam pedir o quê? Dessa forma. A promessa de Jesus. Agora eles entendiam. Agora eles compreenderam a voz de Jesus. Agora ele entendia, agora eles entendiam completamente do que eles necessitavam. De que não era de poder terreno, de que não eram de glórias terrenas. Eles entendiam que eles precisavam do poder de Deus. E que esse poder só podia ser dado quando eles se unissem. Quando eles compreendessem plenamente a palavra de Deus. Assim eles poderiam. E quando isso aconteceu, nós sabemos exatamente o que aconteceu.
com aqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo. Milhares de pessoas se convertiam por dia. Milhares, irmãos, se convertiam por dia. Eles passaram a ser cristãos de verdade. Ao ponto de que eles não eram chamados de cristãos, eles passaram a ser chamados de cristãos. Porque eles passaram as pessoas verem Jesus neles. E assim, o Espírito Santo pôde atuar verdadeiramente na vida daqueles homens. Nós sabemos, irmãos, pela história bíblica, pelo estudo da palavra, que aquele foi o primeiro derramamento do Espírito Santo, que foi com grande poder. Mas nós sabemos que é prometido um outro derramamento do Espírito Santo com muito maior poder. Que é para quem? Para nós. Isso, o tema da semana foi por amor. Isso é por amor a nós e à humanidade, que Deus irá terminar um grande poder, um grande derramamento do Espírito Santo. Por isso, toda a carne receberá o Espírito Santo. Amém. Para serem convencidos. Os que vão rejeitar, mas não porque não entenderam, porque quiseram, porque não quiseram, porque não querem realmente a salvação. Mas irão entender. Nós estamos perto de uma época, irmão, que toda a carne, já pensou, toda pessoa irá entender. A gente ora anos para uma pessoa, né? A gente ouve relatos, não, eu orei 20 anos pelo meu marido, né? E às vezes nem acontece, muitas vezes, eu já ouvi muitos relatos, né? De que acontece com anos e anos, sem a pessoa compreender, sem a pessoa ser alcançada, assim, no momento o Espírito Santo vai ser derramado e todos vão compreender. E todos vão escolher. Poder escolher, quero ou não quero, conscientemente. Não vai ser por emoções, vai ser por consciência, total consciência. Então aqui nos diz, Mensagens Escolhidas, volume 1, diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Irmãos, se o reavivamento é a nossa maior necessidade, para vir um reavivamento, eu preciso de quê? De quê? Do Espírito Santo, de reforma. Mas para isso eu preciso de quê? Mas para mim ter o Espírito Santo eu preciso de quê? Oração. Ele nos dá o que Jesus nos disse, né? Se nós pedirmos, o Pai vai nos conceder. Ele não nega. Se tem um pedido que Deus não nega, é esse. Ele pode dizer não para muita coisa, por ele saber o amanhã. Por ele saber o que vai acontecer com aquela bênção de hoje, que nós achamos que é uma bênção, ele sabe que amanhã não sabe. Mas o Espírito Santo, ele sabe. Então eu preciso orar, precisamos orar para isso. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Aliás, irmãos, de manhã, como filhos, seguidores de Jesus, não podemos levantar para as nossas atividades, não digo levantar da cama, levantar direto para as nossas atividades. Temos que ter a nossa comunhão. Nós precisamos do Espírito Santo para seguir aquele dia, para ver qual é a direção de Deus para nós, mesmo a gente sabendo que a gente tem que trabalhar, mesmo a gente sabendo que temos que ir para o curso, para a faculdade, mesmo sabendo, a gente sabe, né? Temos um dia a percorrer, que sabemos exatamente, mas como ser o Espírito Santo? Como falar do amor de Jesus para alguém? No colégio, no trabalho, na rua, no mercado? Como se eu não pedir o Espírito Santo na minha vida, naquele dia, para aquele dia, aquela bênção daquele dia? E aqui diz: nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos está para dar boas dádivas aos filhos. Promessa, uma verdade. É o fato que Deus ele quer mais nos dar do que os pais estão dispostos a dar coisas para os seus filhos. É grande isso. Eu preciso pensar nisso. É algo que Ele quer me dar. Não é algo que possa ser que eu não queira pedir.
Nós estamos preparados, mas Ele quer nos dar. Então a gente deve pedir. Pedir até por querer. Senhor, me ajude a querer isso para a minha vida. Cumpre-nos, porém, aí vem a história dos discípulos, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um arrependimento à nossa igreja em resposta à oração. Não haverá derramamento do Espírito Santo, não haverá revivamento, irmãos, se não tiver oração, se nós não quisermos receber. E se nós não cumprirmos o quê? Confissão, humilhação, arrependimento. Precisamos nos arrepender de muitas coisas. Isso foi o que aconteceu com os discípulos, por isso eles receberam. Por isso agora eles estavam prontos a receber o Espírito Santo. Porque eles confessaram seus pecados, porque eles se humilharam perante Deus e se humilharam perante o outro. Irmãos, não é fácil chegar para o Deus e isso é fácil. Isso não é da natureza humana. Isso não é da nossa natureza. Não está na nossa natureza. Nossa natureza é de orgulho. Já mereceu, se quiser aceite, se não quiser não aceite. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza não é de humilhação. A nossa natureza não é de se render. Quem faz isso é a obra do Espírito Santo. E graças a Deus que Ele está conosco. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, João 16, nós temos até de cor esse versículo, mas João 16, versículo 8. Vamos lá. A bênção que é ter o Espírito Santo. João 16, versículo 8. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acredito até que vocês, antes de ler o versículo, vocês devem ter visto, com certeza, devem ter visto já o testemunho da Susana Alves, né? Alguns famosos aí falando e até pregando no YouTube. Irmãos, eu fiquei, assim, essa semana eu assisti, foi uma pregação. Tem um vídeo do Michelson Borges que fala os famosos, não sei o que lá dos famosos. E até então, eu nunca, sempre via, mas essa semana eu resolvi ouvir. Já tinha assistido da Karine, já tinha assistido da Susana Alves, mas eu sabia que elas estavam incluídas ali, mas eu queria ouvir. O primeiro que ele coloca, eu não lembro o nome do rapaz, do homem, né? O homem já, que foi, se eu não me engano, o vocalista daquela banda Raimundos, né? Ele era o vocalista, não é isso? E aquela banda, que eu saiba, era bem pesada, né? Uma banda de rock pesada mesmo. E esse rapaz, após alguns anos que ele se converteu, né? Aí o Michelson Borges coloca uma pregação dele, impressionada. Eu fiquei impressionada com o poder de Deus. Como Deus resgata as pessoas aonde elas estão. Como o Espírito Santo trabalha ainda. Ainda não foi derramado com grande poder como foi prometido, irmãos. Eu fico imaginando como Deus está trabalhando na vida das pessoas. Vendo pessoas famosas pregarem sobre o sábado, porque estão descobrindo, estudando a palavra, não foi estudou com ninguém, não. Sozinhos, estudando a palavra e pregando e falando no YouTube o porquê que está guardando o sábado. Isso é o Espírito Santo. Aí a gente sabe de relatos de muçulmanos que sonham para ir em tal rua, em tal lugar, para ir numa igreja e chegar lá na igreja adventista. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ou seja, irmãos, Deus quer nos dar. Mas Ele precisa de nós. Nós nos achamos, né? Não, Deus precisa. É um privilégio. Deus nos concede um privilégio de participar.
de passar a mensagem, de sermos novas criaturas e de testemunharmos. Isso se chama privilégio. Porque para pregar, Deus não precisava, mas Ele achou bem, como Ele nos ama, por amor, Ele nos dá esse privilégio da gente compartilhar das boas novas e no privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Amém. E podemos ser. Em João 16:8 diz um texto que é muito conhecido: quando Ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo de quê? Do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Incrível que aqui diz, quando a gente fala, quando a gente vê a palavra mundo, a gente pensa lá fora, pecador. Mas incrível, o Espírito Santo veio para os discípulos, eles eram do mundo, eles já eram seguidores, mas eles precisavam ser convencidos do egoísmo deles, eles precisavam ser convencidos do que é pecado, né? Do orgulho deles, da presunção deles. Eles precisavam ser convencidos disso. E nós, como povo de Deus, precisamos ser convencidos também de pecados como esse, irmãos, de orgulho, de egoísmo, desses pecados que a gente acha que e vamos seguindo em frente, a gente fecha os olhos. Não, precisamos ser, porque pecado é pecado. Qualquer pecado é ofensivo a Deus. Qualquer pecado precisa derramar. O salário do pecado é o quê? A morte. E morte significa o quê? Sangue. E sangue, irmãos, é o sangue do Filho de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos. Tem uma passagem de Isaías, que eu não lembro agora, que diz que as mãos do seu povo estavam cheias de sangue. E diz, e naquele capítulo relata uma série de pecados do seu povo. Eles estavam cheios de sangue nas mãos porque eles estavam derramando o sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós pecamos, por mais duro que seja, nós estamos derramando o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado a todos. E pela graça de Deus será para todos em breve mesmo, irmão. E da justiça, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que justiça é essa? A justiça de Cristo não é a nossa justiça. Amém. Nós não podemos nada, nós não somos nada. É a justiça de Cristo que precisa nos cobrir. Para que a gente não peque mais. Para que Ele viva em nós. Para que de verdade nós possamos ser cristãos. E do juízo, Jesus está voltando. O mundo precisa saber isso, eles precisam ser convencidos disso. Nós mesmos precisamos ser convencidos de que Jesus está às portas, irmãos. Tudo está nos dizendo. Quem imaginaria uma pandemia, 2 anos difíceis, quando o mundo inteiro está tentando se levantar, viria uma guerra na proporção que está sendo, porque guerra tem outras. Mas na proporção que está sendo, quem imaginaria isso? Ninguém imaginaria. Todo mundo estava pensando em se levantar. Só que tinha uma mente diabólica pensando em guerra. Porque a mente é diabólica. Não que ele não possa ser alcançado pela graça de Deus. Mas tudo que é mal, a mente é diabólica. Vem das coisas da carne. Ou seja, vem de Satanás. Porque ele tem prazer nessas coisas, Deus não. Então nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, irmãos. Então nós precisamos, a minha mensagem, a mensagem de Deus para nós hoje é que nós precisamos desesperadamente desse dom que Deus nos dá bondosamente e com grande amor para nós, que está disponível para nós. E aqui diz, no livro da Instrução para Jovens, diz assim: os que consentem em ser guiados pelo Espírito de Deus serão iluminados e santificados. A palavra de Deus diz, Hebreus 12:2, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então o trabalho do Espírito Santo é nos convencer dos nossos pecados, para que nós possamos caminhar na presença de Deus em santificação.
discernirão, as pessoas guiadas pelo Espírito Santo, discernirão a malignidade do pecado e a beleza da santidade, de andar com Deus. Sentirão, irmãos, que tem muitas coisas que parecem até bobas, inofensivas, nós não teremos prazer nessas coisas. Eu poderia até citar duas coisas, que em si mesmas filmes é uma delas. Filmes é uma delas, irmãos. E o filme, ela não nos leva, os filmes não nos levam a Deus. A grande verdade é essa. Se a gente for parar para pensar, dificilmente, a não ser um filme cristão, né? A não ser um filme cristão, dificilmente um filme vai nos levar para Deus, vai nos levar à santidade. Então é momento de nós buscarmos, deixarmos as coisas que podem nos separar de Deus, mesmo elas sendo aparentemente inofensivas, e buscamos a santidade. Diz aqui, essas pessoas considerarão grande honra os serem chamados filhos de Deus. Lembra em Mateus 24 que todos odiarão, mas para esses, a honra para eles não é ser amados por todos, e sim serem chamados filhos de Deus. Essa é a honra, sabendo que são de todo indignos de se associarem com Cristo unigênito do Pai. Cristo tomou sobre si nossa natureza para nos ligar a si. Não foi em vão, foi algo muito maior, não só morrer pelos nossos pecados, mas nos ligar. Sabe o que é ligar-se um ao outro? Sofreu na carne para que pudesse levar muitos filhos e filhas de Deus, para nos levar a um outro mundo, a um outro patamar, a uma outra linguagem. Eu já peguei aqui, se eu não me engano, sobre a linguagem do amor, lembrei, sobre a linguagem do amor. A linguagem do céu é a linguagem do amor, e é aqui que nós aprendemos. Quando a gente chegar lá, a gente vai viver intensamente. A Noite, ela diz que os anjos, eles têm prazer em servir uns aos outros, que lá no céu eles trabalharem para o outro é prazeroso, é tudo que eles querem, é trabalhar para os outros. Irmãos, eu vejo o mundo, ele caminhou para um ponto em que o auge, em que o legal é você. Você é o mais importante, você tem que pensar em si. Aliás, eu vejo, às vezes, assim, passando rapidamente nas redes sociais, que eu não me ligo muito disso, só para deixar mensagem mesmo e saio logo, eu vejo algo assim, das pessoas que estão falando muito, pessoas tóxicas. Aí eu fico pensando assim, uma vez eu dei uma resposta, eu não consegui ficar calada. O que são pessoas tóxicas? Todo pecador é tóxico. Então nós estamos vivendo num mundo tão terrível, tão egoísta, que eu não quero qualquer coisinha, eu me afasto da pessoa. Isso não é a mente de Deus, irmãos. Às vezes a gente é pego em frases, se a gente não parar para analisar, a gente cai. Porque eu vejo vários cristãos postando esta frase. Que a gente deve se afastar de pessoas tóxicas. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a servir. É claro que eu não posso permitir que a pessoa fique infeliz. Isso é claro. Isto é claro. É claro, irmãos. É claro. Mas eu posso, de uma linguagem, de várias maneiras, falar a linguagem do amor com as pessoas, de várias maneiras. Mas de maneira alguma, Deus nos recomenda nos afastar. De maneira alguma, muito pelo contrário, de nós nos ajudarmos. Mas essa é a mensagem diabólica de egoísmo. Vivemos num mundo egoísta, pensando só para si. Por isso nós estamos vendo o que nós estamos assistindo sentados. Nossa, já vai dar meio-dia. E eu achei que a minha pregação era pequena. Misericórdia, não sei porquê. Na hora de pregar, eu falo muito. Misericórdia. Senhor,
Jesus, o que o Espírito Santo faz mais? Irmãos, vamos de mais um versículo para encerrar. Salmo 143, 10. Não, João 16, 13. Vamos ficar em João 16, já que estamos já em João 16, 13. Versículo 13. Já estamos abertos mesmo? Então, fiquemos aí. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Então, mas é algo a mais do Espírito Santo. Quem nos convence? Aí lembrando daquilo que eu falei para vocês, né? Das experiências de famosos. O Espírito Santo guiando esse povo. Guiando muita gente. O Espírito Santo está guiando muita gente para a palavra. E esse vocalista, ele também falou algo assim. Ele disse... Ele falou, ele estava pregando para a sua igreja, né? Ele falou, irmãos, Deus está levando as pessoas à palavra. O momento agora é para estudo da palavra. Eu fiquei assim, não é adventista não, irmãos. Eu fiquei assim, meu Deus, quanta verdade ele está falando. Porque é a palavra que nos leva a quem? A Deus. É a palavra que nos leva a quê? A verdade. E eu preciso dessa verdade porque a palavra me diz que terá muito engano. Muito engano. Nos filmes, eu digo e repito, nos filmes tem muito enganos, irmãos. Por isso que eu sempre digo, não perco tempo, eu digo para os jovens também, não perco tempo com filmes. Porque ele filtra mentiras ali, enganos diabólicos, sabe? Cuidado com as redes sociais, tem muitos enganos. Não podemos perder tempo com isso, é tempo de estudo da palavra de Deus e não tempo de ficar nas redes sociais, a não ser que seja para pregar o evangelho, para passar mensagem para o povo. Fora isso, manda mensagem e sai fora. É claro que às vezes a gente, tem familiar, tem um amigo, é claro que a gente, isso é claro, que a gente vai falar alguma coisa com o nosso familiar, vai falar alguma coisa, claro, estou dizendo é perder tempo, o TikTok, essas coisas. As coisas que a gente sabe que a gente perde tempo nas redes sociais. Isso a gente deve procurar não usar. Não usar. E para terminar, irmãos, a atuação do Espírito Santo. Aquilo que nós mais precisamos. E que precisamos rogar, que precisamos orar. E precisamos em cada culto nosso lembrar desse pedido. Em oração, nas quartas-feiras, que é o culto de oração. A gente lembrar quando orar, lembrar que precisamos pedir, nós precisamos muito do Espírito Santo. Diz aqui a atuação do Espírito Santo, então ele nos convence do pecado, ele nos dá a justiça de Cristo, ele nos aproxima de Jesus. E quando a gente se aproxima de Jesus, nós nos vemos como nós somos pecadores, falíveis, e que precisamos desesperadamente da bondade e da justiça do nosso Salvador, da impecabilidade do nosso Salvador. E ele nos convence também do juízo, está nos dizendo, Jesus está voltando, Jesus está às portas, em breve ele convencerá todo mundo disso. E o que nós precisamos mais do Espírito Santo? Nos convence da verdade, sim. E por que nós precisamos mais do Espírito Santo? Todo o que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo, irmãos. Amamos a verdade. Sabemos que amamos o céu, amamos a Deus. Sabemos que tem algo maior. Então nós precisamos orar pelo Espírito Santo. E o quanto estiver ao nosso alcance, devemos remover todo obstáculo à sua operação. Ou seja, aqui me diz que eu tenho algo a fazer. Eu tenho realmente algo a fazer. Os empecilhos, aquilo que me impede de receber o Espírito Santo. Diz aqui, o Espírito Santo jamais poderá ser derramado enquanto agora falando como igreja, os membros da igreja nutrem desarmonia, amargura uns contra os outros. Isso é o Espírito Santo faz, irmãos, de tirar, de remover. Isso é obra do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus para que nos tire isso, para a gente poder ter uma igreja vitoriosa. Amém. Diz amargura uns contra os outros, diz mais, inveja, ciúmes, mais suspeitas, pensar mal do outro, né? A maledicência é falar, né? De um do outro, falar. Não é só
As mais suspeitas é eu pensar, aquele irmão, é isso, não sei o quê. E a maledicência é eu chegar e comentar com o outro sobre aquele irmão, sobre aquilo. Precisamos remover aqui, diz que nós precisamos remover essas pedrinhas no nosso sapato, na nossa igreja. Nós precisamos remover para poder receber o Espírito Santo. E aqui completa, são coisas de Satanás. E barro, eficaz. O que é eficaz, irmãos? O que é eficaz? Algo que funciona de verdade. Ela diz que essas coisas ele usa porque funciona. Deixa a igreja pobre espiritualmente. Essas coisas deixam a igreja pobre. E tira, afasta a atuação do Espírito Santo. Então ele promove isso, ele nos sugere essas coisas para que a gente não tenha o Espírito Santo. Porque ele não é bobo, nada de bobo. Ele sabe que o derramamento do Espírito Santo está prometido à igreja de Deus. Ele sabe disso. E ele sabe o que aconteceu no Pentecoste. E ele sabe o que acontecerá. Ele é mais estudioso que nós, ele conhece muito mais do que nós, porque ele é infinitamente mais inteligente do que nós, irmãos. Para o mal, inteligente, para o mal. Mas ele conhece. Então ele sabe, então ele colocou barreiras no povo de Deus, como ele fez com os discípulos, que os discípulos tivessem ciúme um do outro, que os discípulos tivessem inveja, que os discípulos brigassem, que os discípulos fossem preconceitos. Ele foi colocando isso na vida dos discípulos, que ele sabia que Jesus ia morrer. Ele conhecia as profecias de Daniel. Ele sabia que tinha chegado o tempo. Ele sabia que aquele era o Messias enviado. Ele sabia disso. Então ele foi colocando barreiras. Ele falou, pô, esse daí vai ser os seguidores. Esse daí vai ser o que vai. Porque ele sabia que Jesus voltaria para o céu. Então ele foi colocando impedimentos para que não houvesse o derramamento do Espírito Santo. Mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Sabe, o que Jesus trabalhou com aqueles discípulos é o que Deus faz conosco, cada mensagem que nós ouvimos. No YouTube, na igreja, cada mensagem que você ouve é Deus trabalhando com você, para que essas barreiras sejam desvencilhadas, para que o caminho seja aberto para o derramamento do Espírito Santo. E aqui diz que nós podemos ajudar orando, irmãos, caindo aos pés do Salvador, se entregando a Ele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me a amar os irmãos, amor. A mesma coisa que Deus fez por amor, esse grau que Deus deseja que seus filhos sejam espelhos dele. Infinitamente amor como dele, ele é Deus. Não, irmãos. Nada nós seremos comparados a Deus, não impotência. Nada. Mas podemos ser semelhantes nisso que ele quer. Se Deus é amor, os seus filhos devem ser amor. Amém. E é esse grau que ele quer que a sua igreja chegue, amando uns aos outros. Porque, meus queridos, olha só, uma igreja que se ama, que se cuida, é um testemunho vivo. Quando o mundo vê uma igreja que se ama, quem se ama se cuida. Ponto. Isso aí é ponto. Eu cuido dos meus filhos porque eu amo meus filhos. Quando o mundo vê isso, o mundo se converterá. Não todos, é claro, né? Vocês estão entendendo. Continuando aqui. Nada ofende tanto o Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo serviço. Aqui está falando bem do trabalho das pessoas que trabalham e das pessoas que estão criticando. Olha só. Diz que isso ofende ao nosso Deus. Eu não tenho direito. Deus não dá o direito. Até porque se eu vejo defeito naquelas pessoas que estão trabalhando, quem vai consertar é Deus. Você não vai, irmão. Você não vai. Da mesma forma que Deus trabalha com você, vai trabalhar com o líder, com todos aqueles que estão trabalhando. E para terminar, agora realmente para terminar, eu vou terminar com o Salmo, 1 Crônicas 16, 11. 1 Crônicas
Reis, 1 Crônicas 16, versículo 11. Na minha linguagem aqui está assim: busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Irmãos, sem Deus, realmente nós não podemos fazer nada. Às vezes nós temos, pela capacidade, pelos dons, muitas vezes os dons de Deus deu dons para todo mundo, a palavra de Deus deu. Cada um tem um dom, cada um tem um dom. E nós caímos muitas vezes no erro de achar que porque nós temos o dom, nós somos capazes. Não, irmãos. Nós não somos. Com Deus, precisamos dele desesperadamente. Aqui a última frase: necessitamos do poder enternecedor de Deus, do poder que conduz a Cristo. A maior obra do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Cristo nos transforma, Cristo nos cobre com a sua perfeição, Cristo nos aperfeiçoa, e assim nós somos levados a Deus. E assim, irmãos, nós poderemos, pela bondade do nosso Deus, pelo grande amor que Ele nos tem, receber o dom do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo nesta manhã. A todos nós, para essa igreja. Que Deus cuide de vocês. Que o Espírito Santo atue poderosamente nas nossas vidas, irmãos. Que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo seja derramado para que nós possamos terminar essa obra. Esse mundo está cansativo, meus queridos. Esse mundo está cansativo. Precisamos, chegou a hora da glória, chegou a hora de nós entrarmos na Canaã celestial. Chegou a hora de nós vermos Jesus face a face. Amém. A última batalha vai ser bem terrível. Mas vai ser com o poder do Espírito Santo. Então vai ser fácil, vai ser moleza. Na linguagem jovem, vai ser molezinho. Porque vai ser com o poder do alto. Não vai ser com o nosso poder, não vai ser com nossos esforços, não vai ser com nossos dons. Vai ser a única coisa que nós estamos nos entregando para ser usados por esse grande poder. Que assim seja nas nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo. Bondoso e eterno Deus, graças te damos por esse grande amor. Amém. Amor infinito, amor sem igual, amor que nós não alcançamos, mas nós te agradecemos, Pai, porque temos um céu a ganhar, temos uma vida eterna a viver. Que alegria será, Senhor, que alegria será estar aí com nossos familiares, os nossos irmãos na fé, os nossos amigos. Conceda-nos, Pai, o privilégio de estarmos com todos os nossos queridos. E, Senhor, derrama teu amor em nossos corações. Que nós possamos ter mais comprometimento, que nós possamos ter mais amor mesmo pelo nosso próximo. Derrama esse amor, Pai. Ajuda-nos a sermos cristãos de verdade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos defender de tudo que nos afasta de Ti. E nós possamos, Senhor, ter os frutos do Espírito Santo. Alegria, amor, bondade, domínio próprio e tantos outros, meu Pai. Que nós possamos morrer para a nossa carne, para a nossa pecaminosidade e viver para Cristo. Ajuda-nos, Pai, a transportar de alegria pelo grande privilégio que nós temos de sermos cristãos. Amém. E, Pai querido, o tema de hoje foi o Espírito Santo. Como nós precisamos, derrama, Senhor. Derrama, Pai, para nós e para todos aqueles que estão clamando pelo Teu Santo Espírito. Amém. Nos guie pela Tua verdade, pela Tua palavra. Nos dê um resto de sábado na Tua santa presença. Em nome de Jesus.
Eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graça e paz. Amém.